Então, gente, bom dia, né? Vou gravar agora aqui um vídeo da aula do Maquiavel, dando continuidade ao nosso planejamento. Depois que a gente viu toda a filosofia grega, né? Período pré-socrático, período socrático com Sócrates, Platão e Aristóteles, agora a gente entra na filosofia moderna. O primeiro grande autor da filosofia moderna é o Nicolau Maquiavel. Ele escreveu basicamente toda a sua obra nos anos de 1500 a 1525, né? E ele é um filósofo muito importante para o Enem, ele caiu nos últimos exames, ele também é bastante cobrado nas provas dos vestibulares de São Paulo, então é um autor muito importante para a filosofia política, ok? Então agora a gente vai começar. A ideia central, né? Sempre quando a gente vai estudar um autor pela primeira vez, como eu já falei com vocês várias vezes, é sempre importante começar pela questão norteadora. É a ideia central do pensamento desse autor. No caso do Maquiavel, ele é um autor aristotélico, ele segue a filosofia do Aristóteles, e a filosofia dele é uma filosofia política. Ele vai estar o tempo todo preocupado em escrever sobre a política, ou seja, sobre a manutenção do poder, sobre o exercício do poder, sobre as características do poder. Então, o objeto de estudo dele é a política, né? E a ideia central dentro dessa discussão do Maquiavel é a questão de como a política é fundamental para a vida em sociedade, para a vida social. Novamente, ele é um aristotélico, então ele defende, assim como Aristóteles, que o ser humano é um animal, pertence à physis, pertence à natureza, mas ele é um animal diferenciado porque ele é um animal político, é um animal que só consegue viver na polis, ou seja, só consegue viver em sociedade. Ele necessita do contato com o outro, ele necessita da socialização, ele necessita se relacionar, né? Então, por Maquiavel, o que permite esse relacionamento social, esse relacionamento intersubjetivo entre os indivíduos numa sociedade, numa polis, é a política. Porque a política vai ser a maneira que a gente administra os nossos problemas comuns. Então, a política que vai nos ajudar a conseguir encontrar um bem comum, um bem que não privilegie um, não privilegie outro em detrimento de alguns, mas que de alguma forma sirva para possibilitar a vida de todos de uma maneira mais harmônica possível. Então, o Maquiavel, a ideia central dele é essa aqui que está aparecendo para a gente. A força é inerente ao exercício da política. E aí uma coisa que a gente vai precisar entender ao longo da aula é que força é essa que ele está chamando a atenção. E a política é uma esfera, na visão do Maquiavel, que é um aristotélico, a principal esfera da vida social. Beleza? Então, durante essa nossa aula, a gente vai seguir esses 6 pontos, né? Eu coloquei aqui essa tela para organizar um pouquinho os estudos de vocês. No primeiro momento, eu vou fazer uma contextualização histórica do Maquiavel, do contexto histórico que ele está vivendo, é um contexto bastante difícil, né? Ele está vivendo numa Itália bastante fragmentada. Dentro desse contexto histórico, a gente vai falar um pouquinho da economia e da política na Península Itálica, do humanismo enquanto um valor que está sendo resgatado, porque nesse momento a Itália está vivendo o Renascimento. Na verdade, a Itália é o berço do Renascimento, é onde o movimento renascentista tem a sua primeira aparição, né? Então a gente vai ver como que há um grande avanço econômico na Itália, mas ao mesmo tempo um atraso político, porque a Itália, diferente das outras nações da época, como a Espanha, Portugal, Inglaterra, não conseguiu a unificação do seu território, com uma língua, com uma cultura, com símbolos patrióticos, né? A Itália só vai conseguir essa unificação junto com a Alemanha e a Holanda no século XIX, que é o processo que vocês estudam em história como unificações tardias, né? E depois a gente vê um pouco no número 2, no ponto número 2, a trajetória pessoal do Maquiavel. É importante entender que ele foi perseguido, ele teve muitas questões, principalmente com a Igreja Católica. Num terceiro momento, a gente vê um pouco o príncipe em si, os aspectos gerais da obra. Aqui no Brasil, nós estudamos Maquiavel pelo príncipe. Ele publicou outras obras importantíssimas, mas a condensação do pensamento dele está no príncipe, tá? E aí entramos numa discussão fundamental para as provas que vocês vão fazer,
os exames de vestibular, que são os conceitos de virtude e fortuna, que é a grande genialidade de Maquiavel, é a especificidade, a singularidade do seu pensamento, né? Vamos conversar um pouco sobre a moral do príncipe, quem é esse príncipe, o que ele precisa ter, o que ele precisa ser para conseguir se manter no poder, né? E, por último, os pontos mais importantes do Maquiavel para os nossos estudos. Ok? Então, vamos lá, começando, né? Contexto histórico do Maquiavel. Para a gente entender o Maquiavel, a gente precisa entender que ele foi um vanguardista, né? O Maquiavel, ele estava muito à frente do seu tempo, né? Ele vive uma sociedade ainda muito religiosa, uma sociedade que está iniciando um movimento artístico, cultural, científico, que é o Renascimento, mas que não necessariamente está preparada para esse resgate da cultura greco-romana, né? E o Maquiavel vive nesse contexto. A gente vai ter a economia e política nesse momento. Na Itália que o Maquiavel vive, é uma economia efervescente, é o início do que a gente vai chamar lá na frente de um capitalismo industrial e comercial. Isso está surgindo ali, né, no processo também ao mesmo tempo de expansão marítima e comercial. A Europa está passando por todas essas transformações. Do ponto de vista político, os estados eles estão voltados para um sistema de práticas econômicas que a gente estuda em história como o mercantilismo, né? E esse mercantilismo que vai enfatizar lá uma balança comercial favorável, a questão do acúmulo de metais preciosos, o metalismo, né? Então, os estados nacionais europeus estão se formando, e quanto mais metais esses estados acumulam, mais entesourados, mais tesouros eles vão ter. E isso é fundamental porque esses estados, um pouco mais à frente, vão financiar uma industrialização, vão financiar o surgimento de algumas fábricas, né? De um processo que a gente vai chamar lá na frente de sistema fabril. Então, a visão desses estados eu preciso acumular capital, e essa acumulação de capital era o metalismo. Isso tudo mantendo uma balança comercial favorável, porque após a expansão marítima e comercial, o sistema econômico ele é todo voltado para o comércio, né? A terra, o feudalismo, tudo isso cai por terra, perde seu valor com a crise do sistema feudal no século XIV. E na Itália, qual é a situação da Itália nesse momento? Na Itália, a gente tem o que o Maquiavel vai chamar de, entre aspas, capitalismo político. O que seria esse capitalismo político, né? A Itália ela vai demorar muito para ter as suas primeiras indústrias, as suas primeiras fábricas. Na verdade, isso vai acontecer muito, muito tempo depois, né? Mas a Itália, ela vive esse processo do mercantilismo, sim. Vive, sim. E vive uma política que está tentando, com muita dificuldade, entrar nesse cenário de comércio. Por que com muita dificuldade? Porque a Itália, nesse momento, século XVI, ela era fragmentada. Ela ainda era muito parecida com as polis da antiguidade. As cidades-estados italianas eram chamadas de principados, por isso Maquiavel vai chamar o livro de O Príncipe, e cada uma dessas regiões na Itália tinha muita autonomia. Então não existia um sentimento de eu sou italiana, né? Era muito assim, por região, era muito regionalista, né? Então eu sou siciliano, eu sou napolense, etc. Eu sou romano, mas eu sou italiano. Essa identidade nacional, esse sentimento de nacionalismo não havia, né? E essas regiões, elas eram, para ajudar, né, no sentido irônico, rivais. Elas tinham questões religiosas, questões políticas, questões linguísticas, né? A não existência de uma língua única também atrapalhava muito, ajudava muito esse processo de fragmentação da Itália. Então, por isso a importância de uma diplomacia que evitasse que essas cidades-estados italianas, que essas regiões italianas da Península Itálica entrassem em conflito, porque esses conflitos eles acabavam atrapalhando o desenvolvimento comercial, político de todas as regiões.
né? Então a gente vê que alguns autores vão chamar esse momento de um início de uma globalização, né? Por quê? Porque você vai ter uma Europa que está virando uma espécie de aldeia global através da expansão marítima e comercial. Há uma grande defesa dessa na geografia, tá? A sociologia não parte desse pressuposto. A sociologia entende o início da globalização só mesmo lá no século XX, né? O autor mais importante da sociologia para discutir esse conceito de globalização, um dos mais importantes pelo menos, é o Anthony Giddens, e ele trabalha com essa ideia da globalização contemporânea. Mas só para vocês entenderem que há uma visão, principalmente na geografia, de pensar a globalização a partir do século XVI, e nesse pensamento a Itália estaria um tanto quanto excluída desse processo de globalização, justamente por não ter conseguido unificar um território nacional. Quais são os valores principais desse contexto histórico, dessa Itália que o Maquiavel está vivendo? São os valores do Renascimento, né? Antropocentrismo, classicismo, naturalismo, apego à natureza, tudo que vocês aprendem em história. E o humanismo. O humanismo, na verdade, é um dos mais importantes. O humanismo que, na obra do Nicolau Maquiavel, vai ser fundamental para a gente pensar a relação entre fortuna e virtuna, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e para a gente pensar também como que essa relação vai ser fundamental para o príncipe ter sucesso e se manter no poder. A grande contribuição do Maquiavel, do pensamento do Maquiavel para a Itália que ele viveu, é mostrar que a Itália vivia um grande contraste entre o avanço econômico e o atraso político. Na verdade, isso aqui era uma grande interrogação na cabeça do Maquiavel. Como é que pode as cidades-estados italianas prosperarem no comércio, na relação comercial, serem famosas pelas feiras, pelas vendas, pela produção artesanal, e não conseguir unificar um Estado-nação, ter esse atraso político? Então essa vai ser, né, uma grande questão que o Maquiavel vai estudar. E nesse contraste, né, nessa grande contradição, né, uma economia que avança, que pertence através que possibilita através do comércio geração de lucros, né? Vai surgir na Itália pequenos comerciantes que vão lucrar, que vão enriquecer, que vão contribuir com o pagamento de impostos e tudo mais, mas tudo isso fragmentado, né? O Maquiavel ele vai tentar mostrar como que isso é perigoso. Por quê? Qual era a preocupação do Maquiavel? A preocupação do Maquiavel era: a Península Itálica vai ser invadida. E vai ser invadida por quem? Pelas potências, né, que já tinham conseguido formar um Estado nacional. Espanha, Inglaterra, principalmente. E por que a região da Itália ela era uma região que podia ser importante para essas potências, né? O que a Itália tinha? A Itália, as cidades-estados italianas, além de terem um berço cultural absurdamente grande e artístico de conhecimento, porque é a antiga Roma que a gente está falando, do Império Romano Antigo, então uma arte super desenvolvida, uma cultura desenvolvida, uma escultura desenvolvida, tudo muito desenvolvido, cidades lindas, arquitetonicamente monumentais. Além de tudo isso, você tinha um florescimento comercial muito grande naquela região. Então, pensem, para a Espanha, Portugal, Inglaterra, né, a Itália acabaria se servindo como mercado consumidor, também como exploração de mão de obra. Então, a Itália corria risco se ela não se unificasse. E a grande questão de Maquiavel vai ser: é preciso unificar a Itália. Unificar a Itália. É fundamental a unificação italiana, né? Nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho agora da trajetória pessoal do Nicolau Maquiavel,
quem é o Nicolau Maquiavel. É importante que vocês entendam um pouquinho de quem é o Maquiavel para a gente compreender o que ele está pensando, o que ele está escrevendo e tudo mais. Aí aqui eu coloquei algumas informações pessoais, mas a título de compreender um pouco o momento que ele está vivendo, né? Ele vive num período onde o Leonardo da Vinci, né, um dos maiores pintores do Renascimento, tinha 17 anos, Cristóvão Colombo 18, é o momento que ele está compartilhando ali a vida com o Rafael de Sanzio, que vai pintar lá a famosa tela Escola de Atena, que tem Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Lutero, o grande protagonista da Reforma Protestante, né, do protestantismo, vai nascer 14 anos depois. É desse momento que a gente está falando, né? Um pouco mais para frente, né, quase na virada do século, a gente vai ter a Itália sendo ocupada pelo Carlos VIII da França, a queda da dinastia Médici. Então, historicamente, é desse contexto que a gente está falando, né? E o Maquiavel, nesse momento, ele vai ter aqui, ó, o cargo, né, um grande cargo na política, como se fosse primeiro-ministro, mais ou menos assim, pensando, né, entre 1498 e 1512. Ele era florentino, nasceu e morou praticamente a vida toda na cidade de Florença, e era uma cidade muito importante no sentido comercial, mas pouquíssimo importante no sentido político. Então era uma cidade que florescia, né, economicamente, mas politicamente muito atrasada. Por isso que o Maquiavel sentiu isso muito forte nele, né? Porque ele era florentino, vivia numa cidade italiana economicamente muito importante, mas cujo a população tinha pouquíssima participação na política da península, né? Pouquíssima representatividade. E aí a gente vai para os aspectos gerais, né? Nesse momento, a Itália era dividida nessas cidades-estados também chamadas de principados, por isso Maquiavel vai chamar o livro de O Príncipe, em italiano De Principatus, né, que é uma tradução. E a grande questão da obra do Maquiavel, do Príncipe, que é a sua obra mais importante, que é a que cai nas provas que vocês vão fazer, é como manter o poder, né? Então, para Maquiavel, a questão mais difícil não é nem alcançar o poder, porque você alcança o poder manipulando a sociedade, segundo Maquiavel, usando a virtude e a fortuna, que eu já vou explicar. Mas uma vez alcançado o poder, uma vez conquistado o poder, como se manter? Então a grande questão do Maquiavel é a manutenção do poder. Manutenção, essa é uma palavra-chave no pensamento de Maquiavel, né? A preocupação dele não é como fazer o bem. Percebam, ele é um aristotélico, ele é realista. A política dele é uma política realista. Ele não está preocupado com a moral, com conduzir a Itália fazendo o bem. Essa não é a questão. A questão para ele é unificar a Itália vai desagradar a muitos. Então a política do Maquiavel não é uma política moralista. A política do Maquiavel é uma política realista. Ou unificamos a Itália ou ela vai ser invadida pelas potências que já conseguiram a unificação, né? Então o livro O Príncipe, ele não começa pensando na questão do bem, na questão da moral, na questão de Deus, na questão do mal, da luta entre o bem e o mal. Essa não é uma discussão que ele está fazendo, apesar de ser uma discussão importante na filosofia da época, ele não está pensando nisso, né? Nesse sentido, ele rompe com os medievalistas, ele rompe com Aquino e ele rompe com Agostinho, nesse sentido da preocupação com o bem, com a virtude, com Deus e tudo mais. Ele já começa diretamente mostrando qual é a natureza dos regimes políticos, né? E dentro dessa discussão dos regimes políticos, ele vai defender que o príncipe, ele precisa ser um líder autônomo, ele precisa ser um líder corajoso, um líder
que não teme nada, que não tem medo de agir em prol da unificação italiana. Então ele vai defender que a Itália precisa se unificar e ser autônoma. Ele vai defender que é importante entender o papel da soberania, que a Itália precisa delimitar um território e ter soberania sobre aquele território. Ele vai então fazer essas perguntas, né? O que é a soberania? Quantas espécies de soberania existem? Como que uma região se torna soberana, se torna poderosa, hegemônica? Como que a soberania deve ser conservada? Que é a questão da manutenção do poder. E ele também vai discutir no príncipe o que o príncipe deve fazer para evitar perder a soberania, né? Então, tudo isso, essas perguntas aqui, esses chaves, são as discussões que o Maquiavel vai travar no príncipe. E durante todas essas discussões, não há nenhuma importância sobre a questão ética e moral, né? Ainda nos aspectos gerais, esse slide é muito importante, tá bom? Muito, muito, muito importante. Maquiavel defende no Príncipe 5 teses centrais. Vamos lá. Primeira tese dele. Não existe poder sem um Estado nacional forte. Então a gente já vê que o Maquiavel era um estadista, um defensor do Estado, um defensor de todas as formas de poder que o Estado pode assumir, né? Se Maquiavel estivesse vivendo o nosso momento agora, com o coronavírus e com todo o processo de crise econômica que a gente está enfrentando e que com certeza ainda vai piorar, ele diria claramente que o mercado sozinho, a economia, jamais vai dar conta dessa situação. O Estado precisa sim intervir, liberar crédito, emprestar dinheiro, não cobrar juros, assumir dívida. Maquiavel não era nem um pouco liberal no sentido econômico do termo, tá bom? O Estado, ele precisa ser forte, mais forte que tudo. Ele precisa ser um grande poder central, centralizar tudo nas suas mãos, na visão de Maquiavel. O verdadeiro Deus da política não é religioso nem moral, é a correlação de forças. Aqui ele já mostra uma filosofia bastante laica, uma filosofia bastante antirreligiosa, por isso ele vai ser perseguido pela Igreja Católica, tá bom? Ele teve que mudar de várias regiões, chegou um momento que ele quase foi enforcado, ele foi chamado para se explicar, mas ele fugiu. Como ele tinha muita influência política, ele também tinha muitos amigos que o abrigaram ao longo desses anos, mas ele vai dizer que na política existe um Deus, e esse Deus não é a religião, e muito menos a moralidade, nem a concepção de bem, nem uma concepção de mal, né? Esse Deus é uma correlação de forças entre disputas do poder, né? Ele é um autor materialista. O que significa isso? Significa que ele defende, né, que tudo está concentrado sim na economia, na geração de riquezas, né? E além de materialista, ele é um autor realista, porque ele está seguindo a filosofia do Aristóteles e rompendo claramente com o pensamento platônico, né? Para o Maquiavel, a política é uma disciplina positiva e não normativa. Aqui ele rompe com Platão, porque para o Platão a política é normativa, é algo que deve ser. Lembram da República, da cidade perfeita, que deve ser perfeita por conta do mundo das ideias e tal? Maquiavel, ele segue o Aristóteles. A política é positiva no sentido de real, é o que está acontecendo agora, nesse momento que nos importa. Não quero saber o que vai acontecer, o que deve acontecer, mas sim interpretar o que está acontecendo, né? E para ele a história não tem nenhuma lição a dar, não há um sentido na história. Não é porque as coisas aconteceram que vão se repetir em algum momento, né? Então, para ele, a história é sempre contingencial. Os acontecimentos históricos, eles fogem da nossa capacidade de previsibilidade, tá bom? Além dessas teses, entrando agora já no príncipe, estamos no terceiro momento da aula, né?
por Maquiavel, o príncipe vai ser um grande manual, tá? Que nem aqueles livros que a gente aprende em inglês, lição 1, lição 2, lição 3, lição 4. O príncipe é assim. Cada capítulo é uma lição, ou seja, cada capítulo é um conjunto de defesas que Maquiavel está escrevendo, preparando aquele príncipe que vai sair de um dos principados italianos e vai conseguir unificar todos os principados. Então, no capítulo 1, na lição 1, ele vai explicar para esse príncipe quais são os tipos de Estado que existem na história da humanidade, né? Estado oligárquico, um Estado tirânico, um Estado monárquico, enfim. No capítulo 2 ao capítulo 11, né? Nesse período aí, nessas escritas, nesses capítulos, o Maquiavel vai mostrar como cada um desses tipos de Estado pode ser conquistado, pode ser colocado em prática, né? Quais são os processos para uma região se tornar um Estado monárquico, um Estado oligárquico, aristocrático, um Estado democrático e etc. Ele vai dizer como que esse Estado precisa para ser conservado, para não sofrer nenhum golpe, nenhuma invasão, e o que pode acontecer para que esse determinado regime de Estado seja fracassado, seja de alguma forma destruído por outro regime. No capítulo 12 ao capítulo 14, ele vai falar um pouco do exército, da importância do exército, da questão militar, né, como que é fundamental ter forças militares não mercenárias, fiéis à causa da nação. E aí ele lembra muito a situação de Roma, por que o Império Romano chegou ao fim, né? Um dos motivos foi justamente a contratação de um exército mercenário. Do capítulo 15 ao 18 é o mais importante, é o que mais cai nas provas de vocês, né? Tem provas de São Paulo, por exemplo, Unesp, USP, que vem com o edital mais detalhado e quando cobra o Maquiavel até diz qual o capítulo que o candidato tem que ler. Geralmente é esse intervalo entre o capítulo 15 e 18, não, desculpem, e 23, né? Que é justamente a cereja do bolo do livro. Como o príncipe deve se comportar em relação aos seus súditos, aqueles que ele governa, em relação ao seu grupo de amigos, né, os seus conselheiros, vamos dizer assim. E por último, do capítulo 23 ao capítulo 26, o Maquiavel defende um processo passo a passo, que ele chama de manifesto, para liberar a Itália. O que seria liberar a Itália? Né? Liberar a Itália da fragmentação, liberar a Itália de uma quantidade imensa de cidades-estados e unificá-la. Liberá-la do que ele vai chamar de uma política frágil, né? Uma política atrasada em relação às regiões que circunscrevem ali a Itália, né? E aí a gente chega no nosso quarto momento, esse daqui é o que mais cai nas provas que vocês vão fazer, que são as duas principais características que o príncipe precisa ter. Virtude e fortuna é como que o príncipe deve agir para se manter no poder, né? Maquiavel defende, então, virtude e fortuna como qualidades pessoais do príncipe. A virtude nada tem a ver com justiça, isso aqui é diferente, tá? Virtude não é justiça, tá bom? As metas adequadas a um príncipe são glória e fama. Então, o príncipe tem que buscar sempre glória, ou seja, sucesso nas suas atitudes, porque assim, consequentemente, ele vai ter fama. E ele precisa ter fama, porque é a fama que vai mantê-lo no poder. O que seria fama hoje em dia, trazendo para a realidade atual? Seria um governante, um chefe de Estado que é bem visto pela sua população de governados, né? Seria um baixo índice de rejeição ao governo. Quando você tem um alto índice de rejeição, significa que esse chefe de Estado ele não é glorioso e muito menos tem fama. Então ele pode, com certeza, na visão de Maquiavel, acabar perdendo o poder.
né? E para ter glória e fama, é impossível ter um comportamento justo. Maquiavel vai dizer que a justiça é um preceito muito abstrato, não é realista, né? E que a justiça é muito relativa, né? O que é justo para uns não necessariamente é justo para outros. Então, o príncipe que age com virtude, que nada tem a ver com virtude, tá bom? É o príncipe que não se preocupa em ser justo. Claro, quando for possível, ok. Mas quando não for, essa não deve ser uma preocupação dele, né? Então, a virtude do homem político é diferente da virtude do homem comum. A virtude do homem político é se manter no poder para governar e alcançar o melhor para a sua nação, né? Diante disso, o Maquiavel ele vai pensar no Dante da literatura, né? Nobreza deveria ser qualidade pessoal e não patrimônio familiar, né? Então não necessariamente herdada. Então o príncipe ele vai ser nobre diante das circunstâncias. E ele traz o Santo Agostinho, livro 4 da Cidade de Deus, Cidade Perfeita do Agostinho, quando Agostinho traça lá a questão do ataque às deusas gêmeas, virtude e fortuna. Na visão do Agostinho, que é um autor neoplatônico, a virtude e a fortuna devem ser atacadas, devem ser desconsideradas. Maquiavel está dizendo o oposto. Ele está dizendo, o príncipe que não tem virtude e que não tem fortuna não se mantém no poder. Resumindo, o que é a virtude? A virtude é agir pensando sempre na contingência da história, pensando sempre que tudo pode mudar a qualquer momento, como o nosso caso, por exemplo. Ninguém há 30 dias atrás pensava que o mundo ia viver nesse momento uma crise nessas proporções. O príncipe preparado, o príncipe virtuoso, não que ele estivesse esperando o coronavírus, mas ele, numa situação dessa, ele está preparado para agir porque ele está sempre esperando uma rasteira da história. Ele está sempre esperando uma contingência, algo que fuja ao seu controle. Então a virtude nada mais é do que jogo de cintura, agir rápido, não ficar em dúvida, né? Maquiavel compara muito a virtude com um leão, ser corajoso, ser hegemônico, concentrar o poder nas suas mãos, ser temido, não ter medo de agir. Isso seria a virtude. E isso nada tem a ver com ser justo, né? Aqui é importante, né? No Brasil, o Maquiavel ele é muito mal lido, sabe? As pessoas chegam a dizer que ele é maquiavélico, que ele defendeu que os fins justificam os meios, né? Essa frase não está escrita no Príncipe em nenhum lugar, tá? Essa foi uma interpretação que fizeram da obra do Maquiavel. Na verdade, a moral do príncipe, o príncipe, ele não vai fazer qualquer coisa para conservar o poder. Ele não pode jamais, por exemplo, matar sem nenhuma justificativa, porque ele aí se transformou num príncipe tirânico. Então não é um vale tudo, como muitos brasileiros acreditam e defendem, né? Os fins só justificam os meios se os fins forem a unificação da Itália, o processo de ruptura com a fragmentação do poder, transformar a Itália numa nação forte, transformar todas aquelas pessoas em italianos, defensores da sua região, para que a Itália não fosse invadida e destruída. Então, a grande questão do Maquiavel é o nacionalismo é a finalidade, né? É o objetivo, mas não necessariamente qualquer meio pode ser ultrapassado. Ele vai dizer, por exemplo, que métodos criminosos não são exaltados, mas são tolerados se o objetivo for a unificação, porque ele entende a unificação como um bem comum. Ele é bem aristotélico, né? Como um bem maior. Para o Maquiavel, a unificação vai gerar o que o Aristóteles vai chamar de eudaimonia, que a gente aprendeu como felicidade. Tá bom? E aí a gente tem os pontos mais importantes,
fazendo agora um resumo, tá? Para fechar a nossa aula, que também já está indo aí para quase 40 minutos. Então, para o Maquiavel, a sociedade vai ser sempre dividida, mas a ordem política, ela precisa estar voltada sempre para uma atitude de coerção. Então, a política maquiavélica, ela é punitiva quando for necessária, né? E quando que é necessária? E aqui a gente traz o conceito de fortuna, que é diferente da virtude. A virtude, como a gente viu, é o leão, é ser corajoso, ser temido, não ter medo de agir, não ficar em dúvida, né? A dúvida é sempre muito problemática na visão de Maquiavel. E a fortuna, ele compara com a raposa. O que a raposa é? A raposa, ela é o oposto do leão, né? Ela é fraca, ela não é temida, mas ela é esperta. Ela sabe o momento de dar o bote. Ela é sonsa, né? Ela sabe esperar. Ela é oportunista. Então, a fortuna significa aproveitar as oportunidades, ser oportunista. E para o Maquiavel, a política, ela é sempre oportunista. Mas esse oportunismo só funciona porque o poder político é um poder coercitivo, é um poder punitivo. Por isso, o Weber, lá na frente, ele vai trazer o Maquiavel e vai defender que só o Estado pode ter o monopólio do uso da força e da violência. Só o Estado pode punir o seu cidadão, no caso do Weber, uma democracia. Por quê? Porque o Estado, numa visão weberiana, ele é que vai controlar o poder e que vai controlar a vida social. Aí o Maquiavel também defende que a autonomia da ordem política é muito mais importante do que a autonomia moral e religiosa. O que ele está defendendo aqui? Ele está defendendo um Estado laico. Então, o príncipe seria muito diferente das monarquias que a Europa conseguiu construir, porque as monarquias europeias não eram laicas, elas eram confessionais, né? O príncipe, o rei, monarca, é um representante de Deus na Terra. Maquiavel está defendendo um outro tipo de monarquia. É um governo monárquico, sim, centralizador, autoritário, onde a população é súdita, mas a igreja, a religião, não interfere, né? Então é necessário que haja uma autonomia do poder político em relação ao poder moral e ao poder religioso, né? E aí Maquiavel vai dizer que o Estado não é identificado a qualquer tipo de instância universal. O que ele está querendo dizer com essa frase? Ele vai dizer que o Estado é sempre reflexo da cultura daquela nação. Ele é sempre reflexo das características daquela nação. E por fim, é importante que vocês saibam que o Maquiavel, ele não é um filósofo utópico, tá? Ele é um filósofo realista. Ele realmente acreditava que a Itália podia se unificar e ele não via outra maneira da Itália sobreviver ali na Europa se não fosse por esse caminho, né? A construção de uma unificação. Não há no pensamento de Maquiavel determinismo, algo não determina algo, tá? Ele difere dos outros filósofos. Para ele, novamente, a história é sempre contingencial, é sempre uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ele não necessariamente é um autor amoral, esse azinho aqui é de não. Ele não nega a moralidade, ele apenas diz que na política nem sempre a moralidade vai ser conservada, entendendo moralidade como orientação voltada para o bem. Política, muitas vezes esse bem vai ter que ser esquecido em nome de algo que de alguma forma vai favorecer a todos, né? E a grande questão do Maquiavel é a unificação da Itália. Ele está escrevendo o tempo todo. O Príncipe é um grande manual para alguém que ele acreditava que fosse aparecer, que fosse surgir em algum momento com condições de unificação italiana. Beleza? É isso. Acabamos. Deixa eu ver se acabamos mesmo. Acabamos mesmo. Eu espero que vocês consigam
compreender um pouco mais Maquiavel depois dessas aulas, né? Estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu vou enviar também uma lista de exercícios com gabarito comentado sobre tudo isso aqui que eu falei para vocês nesses 40 minutos, beleza? Beijinho, tchau, tchau.